Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Quero agradecer ao público que tem se mantido presente, tem assistido, especialmente em momentos como esse de pandemia, de isolamento social. A intenção desse canal é divulgar conhecimentos e uma visão um pouco diferente sobre certos temas, uma visão mais espiritualista, uma visão de caráter até místico. Então, por isso, nessa playlist, ou seja, nessa seção do canal, nós tratamos de temas mais ou menos vinculados a essa diretriz. Temos aqui conosco uma pessoa de grande conhecimento, alguém que eu tenho muita satisfação em poder dizer que é meu confrade, a Frater Rosa Cruz também, Luiz Renato Valejo. É alguém que hoje vai tratar sobre um tema que aparentemente é um tema muito falado, mas não sob esse ângulo, como vocês vão poder observar. Hoje o tema é ecologia e ecologia espiritual. Então, Luiz Renato, em nome do canal, em nome do público que vai nos assistir, lhe dou as boas-vindas e passo para as suas considerações iniciais para falar um pouquinho sobre sua formação, seus interesses de estudo e por que ecologia, né? Acho que essa pergunta abre para nós. Ok. Bom dia, Pablo. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né? Parabenizar pela iniciativa do canal, das entrevistas que você tem feito, tenho assistido algumas delas, e é um prazer estar aqui nesse dia, né, nublado, né, mas dando uma contribuição aí ao conhecimento geral, né? Principalmente como você disse bem, né, nesse momento de pandemia, né, eu acho que é um momento que a gente de reflexão, de meditação sobre as nossas vidas. Infelizmente, nem todo mundo está tendo a oportunidade, né, que a gente tem para isso, né? Tem gente que está tendo que trabalhar. Eu mesmo tenho um filho da área de saúde que trabalha em UTI, né, e não está podendo, né, nem descansar, né, intensamente trabalhando. É um dos heróis aí da nossa pátria atualmente. Esse é um verdadeiro herói, né? Heróis anônimos, né? Exatamente, né? E ele está na ponta de lança, ele é fisioterapeuta respiratório, né? Enfim, mas nem todos estão podendo tem essa oportunidade de meditar, de parar, de refletir sobre a sua vida, seus valores, né? Nós temos essa possibilidade, né? E aproveitamos aí para compartilhar aquilo que a gente conhece, as nossas experiências de vida também, não é só o conhecimento adquirido nos livros, né? Nos manuais, né? Nos protocolos, mas também as nossas experiências de vida, né? Enfim. Bom, a minha formação eu sou bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharel em Ecologia, né? Particularmente. Eu não fiz a licenciatura, não tive a oportunidade de fazer, tentei, mas não tive a oportunidade de fazer. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 23 anos, já estava engajado no ensino universitário, né? Em faculdades particulares. Depois ingressei na UF, né? Como professor, e também no mestrado, né? Mas aí, quando eu ingressei no mestrado, eu ingressei na área de geografia, Certo. na Universidade Federal do Rio de Janeiro também, a mesma universidade que eu me formei, e comecei a trabalhar com geografia. Foi muito interessante porque eu saí da linha da biologia, né, numa linha mais de visão microscópica, né, não tão social, né, e ingressei num curso de geografia que tem uma visão predominantemente social, tá? Digamos que eu saí das ciências da natureza e fui ingressar nas ciências humanas, né, digamos assim. Muito difícil no início, mas foi muito bom para mim, tá? E terminei meu mestrado lá e depois já estava na Universidade Federal Fluminense, Departamento de Geografia também, e estou lá desde 1978 na UF, né? Em 2002 eu tive a oportunidade de fazer o doutorado, tardiamente, né? Mas eu acho que foi importante, já tinha maturidade suficiente para ingressar no doutorado e fazer um trabalho com mais maturidade, né? E em 2005 eu me doutorei, né, em geografia também,
na área de políticas públicas de conservação ambiental. Tá? Então, eu posso dizer para você. E trabalho, ainda me aposentei em 2018, mas continuo vinculado ao programa de pós-graduação em geografia, né, no mesmo departamento. E trabalho com a área de conservação da natureza, áreas de conservação, parques, reservas, áreas de proteção ambiental, que foi o assunto da minha tese, né, de doutorado, e que também eu tenho orientado, até hoje eu tenho orientando de doutorado, de mestrado também, e é um campo que eu continuo atuando, mais como orientador, Sim, apesar de que a minha produção acadêmica continua. Hoje os alunos estão me colocando como coautores deles nos trabalhos, eu não peço, mas eles me pedem para participar, para corrigir os trabalhos, né, fazer orientação dos trabalhos, dos artigos, enfim. E hoje a minha produção está mais ligado à produção dos meus alunos, né, e ex-alunos do que a minha própria. Quer dizer, eu estou afastado da pesquisa, mas eu estou muito vinculado ao ensino ainda, onde eu gosto muito, não deixei de gostar. Então, hoje, eu posso dizer para você que meu campo de interesse é o campo da conservação da natureza através dos territórios da conservação. Tá? Agora, eu sempre fui muito eclético, né, em relação aos temas. Né? A questão ambiental, de uma maneira geral, é uma questão muito próxima, né? Pela minha formação, pelo ensino, enfim, de ecologia, inclusive, né? Na área de ecologia, ecologia geral, principalmente, e agora mais na área de ecologia de conservação. Tá? Na Rosa Cruz, eu estou encontrando meu espaço, né? Que não é um espaço acadêmico, é um espaço, né? Não tem, não há, ali não é academia, né? Ali você tem uma variedade muito grande de pessoas, enfim. E é onde eu estou procurando, né, aos poucos, né, encontrar meu espaço de trabalho também, né, de voluntário, né, um trabalho voluntário, mas muito ligado a essa dimensão espiritualística, né, que a Rosa Cruz me traz. Né? Eu sempre gostei de estudar, já tive outros vínculos religiosos, né, na área espírita. Né? Eu fui budista, né, muito cedo, 17, 18 anos, eu fui budista, conheci o budismo. Né? Já fui também, participei de linhas espíritas, afro, né, na linha afro, candomblé, umbanda, já participei também. E hoje eu estou me encontrando assim, né, na Rosa Cruz, né, onde eu posso vincular essa questão, né, de ambiente também, ambiente, espiritualidade, que é mais ou menos o tema da nossa conversa de hoje. Sim, sem dúvida. Tem alguns pontos, Frater, que, de certo modo, aproximam. Né? Veja você, por exemplo, que eu também sou da UF, mas estou há menos tempo que você. Tive uma trajetória também em universidades privadas, né? Estou há 10 anos na UF. Mas quando a gente está falando dessa questão dos ambientes espirituais, também estive em outros. Né? Também estive entre os espíritos. Fiz parte de uma ordem neotemplária, que eu não vou mencionar aqui, porque ela nem existe mais, ela foi extinta e, por respeito, né, ao voto de sigilo, não vou mencionar, só digo isso. E isso, eu fiquei 10 anos afastado da MORC e me reintegrei posteriormente. Né? E sim, eu posso dizer, já que a gente está comentando ambientes espirituais, eu posso dizer que sim, assim como você também estou encontrando um espaço dentro da Amor, que me parece que essa própria busca do espaço já nos conecta a um ambiente diferente. Então eu queria passar para uma questão que é geral. Tá? Vou passar para uma questão geral daquele tipo que, se bobear, o sujeito fica 10 anos ali. Né? Se não estiver preparado, o cara fica 10 anos ali falando sobre a questão. Né? Na sua visão, para um público que nunca ouviu falar, ou ouviu falar muito pouco sobre ecologia, como você definiria ecologia? Uma definição para a gente poder começar. Muito bem. Bom, eu vou rapidamente falar para você, para o público, né, que vai nos assistir, né, que ecologia, apesar de que muita gente não tem essa percepção, ela é uma ciência na sua origem. Tá?
ela foi nominada como ecologia, né, no século XIX, tá, por um biólogo um biólogo alemão chamado Ernest Haeckel, né, que criou a palavra ecologia. Apesar de que, muito antes disso, na Grécia, já existiam estudos, né, dentro desse contexto ecológico, né? E o Ernest Haeckel, quando criou essa palavra, ele que definiu uma ciência que estuda a casa. Eco é casa, vem de oikos, no grego oikos é casa, e logia vem de logos, que significa estudo. Então, etimologicamente, é o estudo da casa. E o que é a casa? É o ambiente, né? O meio ambiente, né? E quando o Ernest Haeckel criou essa expressão, ele quis nominar uma ciência que estuda a vida das plantas, desculpe, dos animais, né? O ambiente, né? A relação de plantas e animais com o clima, o solo, com outros animais e outras plantas, né? E ela teve esse perfil desde o início de ser um conteúdo, de ter um conteúdo assim multi e interdisciplinar. Isso é um perfil, é um dado do perfil da ecologia. E quando na Grécia antiga também se estudava, apesar de que não existia o nome ecologia, o perfil dos estudos eram esses também, tá? Estudar plantas, animais, o comportamento, tá? E não apenas a descrição de uma planta, de um animal, da sua forma, né? Então, a ecologia já surgiu com essa ideia de visão integrada, a relação da vida com o seu entorno, tá? Não apenas o ser, né, como forma, mas o ser como entidade que se relaciona com outros seres e outros elementos do ambiente, elementos físicos, elementos químicos, elementos biológicos. Tá? Então, Ernest Haeckel veio com essa perspectiva. Tá? É claro que, no início, os estudos eram muito em cima das espécies, mas isso foi evoluindo. Tá? Na década de 30, mais ou menos, 1930, do século XX, né, do século passado, os estudos evoluíram para uma amplitude maior, né, de visão das populações de animais e plantas, das comunidades, né, das cadeias e teias alimentares, né, das relações, né, entre as vidas. E quando chegou lá pela década de 50, né, 1950, a ecologia passou a estudar os grandes sistemas de vida. Tá? E a palavra sistema, ela é chave dentro dos estudos ecológicos, porque a palavra sistema ela está associada à ideia de conjunto, visão de conjunto das coisas. Tá? Então, um conjunto musical ele é formado por vários músicos, cada um no seu instrumento. Sim. E para que haja harmonia no produto final, que é a própria canção, a própria música, cada um tem que exercer o seu papel dentro daquele conjunto harmônico. E a ecologia também, ela tem esse perfil, né, já na década de 50, de estudar os grandes sistemas de vida, os ecossistemas, ou sistemas ecológicos. E aí a ecologia evoluiu no sentido de estudar as florestas, os rios, os oceanos, dentro de uma visão coletiva, né, interdisciplinar e integrada entre plantas, animais e o ambiente. Quer dizer, na década de 50, ela teve já uma perspectiva de escala maior. Até chegar na década de 60, com a evolução dos conhecimentos, que a ecologia sempre dependeu muito da evolução do conhecimento das outras ciências, a chegar à noção da biosfera, do nosso planeta Terra. A biosfera, mas a biosfera que é um grande sistema ecológico, que dentro da perspectiva atual, ou até mais antiga, é a Gaia, a mãe de todos nós, aquela que nos proporciona a vida através da oferta dos nossos elementos, dos nossos recursos. Né? A palavra recurso é um pouco complicada, né? Porque ela tem uma noção de utilidade, utilitária. Tá? Na economia, né, o sentido de recurso econômico, recurso humano, né, recurso natural. Tá?
Mas na década de 60, nós passamos a ter uma ecologia planetária, uma visão. As viagens espaciais proporcionaram isso, quando a gente começou a ver o planeta de longe, né, através dos olhos dos astronautas das naves espaciais, começou a ver a Terra pequena, pela distância, né? Sim. Então, nós passamos, com a ciência, as viagens espaciais, enfim, tudo mesmo, nós passamos a ter uma visão planetária da vida, né, em que todos os sistemas ecológicos estão envolvidos. Então, a ecologia evoluiu na escala. Mas também, nessa mesma época, né, a ecologia passou a ter uma outra dimensão, que é a preocupação com a poluição ambiental. Tá? A poluição ambiental passou a ser uma outra questão estudada pela ecologia, né? A poluição dos oceanos, a poluição dos alimentos, a contaminação dos animais e das plantas, e como isso começa a afetar as pessoas. Tá? No pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né, nós tivemos uma produção maciça e comercialização de agrotóxicos, tá? De produtos químicos para combater pragas e aumentar a produção. Na Segunda Guerra Mundial se produziu muito DDT, por exemplo, que foi um produto, né, que hoje é banido em muitos países, Sim. porque era usado para combater piolho no fronte de guerra, né, dos soldados, e sobrou muito DDT. A única saída deles era vender, para a agricultura. Acabou a guerra, né? Isso gerou... Sim. Fazendo só um comentário, né? Como a história reflui, não é, meu irmão? Por exemplo, existem pessoas, que não vou nominar quais, defendendo, por exemplo, o uso de medicamentos justamente usados para tratar piolhos, para tratar o coronavírus. Não é? A história reflui, né? Pois é, né? Pois é. Mas você vê, né? A indústria química produziu quantidades enormes de DDT e, com o fim da guerra, eles não tinham como usar isso. Então, qual foi a estratégia? Comercializar isso nas zonas agrícolas. Mas não se conheciam os efeitos negativos disso, os efeitos colaterais. O resultado, muito impacto, muita poluição, e uma poluição muitas vezes invisível, que começa a se manifestar também na área de saúde pública, nas doenças na população, cancerização e daí por diante. Tá? Na década de 60, foi publicado um livro que é um marco, tá, dessa ecologia da poluição, porque até então eu falava numa ecologia da natureza. Sim. Aquela ecologia de Ernest Haeckel, né? E depois, né, a ecologia dos ecossistemas, é uma ecologia muito da natureza. Mas aí nós começamos a ter uma segunda ecologia, tá? Para fins didáticos e sistemáticos. Sim. A ecologia da conservação da natureza e a ecologia ligada às poluições. Isso na década de 60. O livro da Rachel, né, Carson, né, um livro famoso, que tem até disponível na internet, em PDF, ele denuncia o impacto dos agrotóxicos nos animais, né? E o livro chamava-se Primavera Silenciosa. Chama-se, né? Primavera Silenciosa. É um livro famoso e um ícone. E isso se propaga no mundo inteiro, né? Como um livro de bolso, de leitura, e as pessoas vão se conscientizando, principalmente nos países mais industrializados. Sim. Tá? Sim. Que antigamente chamava primeiro mundo, né? Sim, hoje está meio fora de moda esse negócio de primeiro mundo, terceiro mundo. Né? Sim. E aí a ecologia passa a ter uma perspectiva ambiental ligada à poluição e passa a ser um assunto de política. Tá? E aí nós temos uma segunda ecologia, né? Ecologia mais politizada. Os movimentos ambientalistas, ou também chamado, né, ecologismo. Sim. O ecologismo ele não é ciência propriamente, né? Mas ele é baseado... Ativismo, exatamente. E começa muito nos países mais industrializados. E isso alcança os governos, e os governos se mobilizam também, né, por pressão, né, social nos países, né, no primeiro mundo, na época, industrializados, né, eles se mobilizam e os governos começam a se manifestar. Então, por exemplo, na década de 70, né, um marco disso
foi a realização da Conferência de Estocolmo, 1972, onde se discute, isso foi uma iniciativa das Nações Unidas, né? E foi exatamente, a grande questão era desenvolvimento humano e meio ambiente, desenvolvimento humano e ecologia. Então, a ecologia sai da condição de ciência da natureza para uma ecologia mais política. Né? E muitos países, né, é claro que entre teoria e prática existe uma grande distância, né? Como decorrência da Conferência de Estocolmo 72, depois vieram outras conferências em 82 e 92 no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil, a Rio 92. Ela foi uma sequência, depois teve 2002 também, né? E a cada 10 anos as Nações Unidas organiza uma conferência dessa de caráter internacional, né? Para discutir questões, né? De humanidade, né? De populações humanas, de sociedade, desenvolvimento e meio ambiente. Por quê? Porque você começa a ter, desde então, uma visão mais sistêmica, não apenas da natureza, mas da humanidade. A relação entre as sociedades humanas e o meio ambiente. Né? A poluição, a degradação ambiental, a perda, as doenças, né? Todos os dados indicam que, após a Revolução Industrial, e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a incidência de doenças que não eram tão comuns antes, ou não eram pelo menos registradas, mas não eram comuns, aumentou muito. Né? Hoje nós temos uma série de doenças que também tem fundo emocional, isso é muito complexo, né? Mas que também tem relação ambiental. Tá? Então, a degradação ambiental, sistemicamente, ela degrada a saúde humana, a qualidade de vida. Isso passa a ser o outro ponto de discussão, né, de uma ecologia planetária mais politizada, tá? E associada com a saúde pública, com a economia dos países. Hoje, quando você fala em economia, você tem que pensar, né, na própria natureza preservada e não a natureza deitada, né? Quando você passa por uma floresta, você não, se você percebe que a floresta é apenas um monte de madeira que pode gerar lenha, isso é uma percepção. Outra coisa é você olhar a floresta e ver, poxa, quanto que ar puro, que sacralidade, que condição formidável, né? E aí você tem uma visão também sagrada. Você pode associar à natureza uma visão sagrada, né, diferente de uma visão utilitária, sem dúvida, né, que se desenvolveu, que se intensificou, principalmente no pós-guerra também, né, com as propostas desenvolvimentistas baseada numa materialidade e não na qualidade de vida, ou muito menos na espiritualidade. E a espiritualidade passa a ser, nesse momento, um elemento de resgate. Né? De resgate. Um exemplo que eu queria colocar, sem te interromper muito, à vontade. Quando estamos passando, não precisamos ir muito longe para ver isso que você está dizendo, não. Se estivermos indo em direção ali a Teresópolis, etc., e compararmos como era esse cenário há 15 anos atrás, nós vamos ver, por exemplo, que havia Mata Atlântica ali. Havia uma floresta com uma diversidade muito maior. E hoje você passa e tem amplas plantações de eucalipto, banana ou pasto, né, em área de proteção ambiental. Veja, eu estou falando de uma área que é reconhecida como proteção ambiental, então é objeto de regulação governamental. Essa degradação tem impactos não só sobre aquelas populações, mas sobre um ambiente maior do estado do Rio. Vou dar só exemplo de um impacto que aconteceu há alguns anos atrás, disso tudo que a gente está falando aí. Quando houve aquelas chuvas entre Teresópolis, Friburgo, etc., não havia cobertura vegetal. Então, literalmente, morros desceram e soterraram muitas casas, mortos, feridos, e uma perda que ainda não foi totalmente recuperada. E entendo, assim, para finalizar essa interrupção, que não é possível hoje, com os conhecimentos que nós temos,
pensarmos num desenvolvimento econômico que não leve em consideração que o sujeito que está fazendo esse desenvolvimento econômico, ele mora em algum lugar e esse lugar precisa ser preservado, né? Porque você vai desenvolver para quem, não é? E aí, quando eu venho para essa questão do desenvolver para quem, eu vou fazer um elo de ligação com o ponto que você começa a tocar, que é a ecologia espiritual. O velho Pierre Bourdieu lá, que fez a transição em 2001, com um câncer horrível de pulmão que ele aguentou, desculpa, de estômago, ele aguentou 28 anos. Ele tinha uma frase emblemática para os seus alunos, ele dizia o seguinte: o real é relacional. Né? Não dá para se compreender qualquer coisa que você chama de realidade sem relacionar esses elementos. E a ecologia, como você apresenta, ela tem essa perspectiva. Nesse sentido, lembrando que o ser humano, não importa que perspectiva adote, em sua grande maioria, ele possui uma dimensão espiritual, queira ou não. Às vezes o sujeito quer renegar essa dimensão, diz, não quero saber nada disso, não me importa, ou não existe. Sou materialista. Exatamente. Eu sou materialista. Materialista ou agnóstico, não quero saber se tem ou não. Ok? Isso. Bom, isso não significa que essa dimensão não exista. E aí o que eu estou trazendo para você, para a gente vir até isso, é como você vê a relação entre espiritualidade e ecologia, que é o ponto que você está chegando lá. Isso. Estamos como chegando você vê lá. Isso? Aos pouquinhos, né? Sim. Quer dizer, você viu que a gente saiu de uma visão racional, né, de natureza, sim, entender a natureza sistemicamente, essa natureza vista sob diferentes escalas, até chegar à escala sistêmica, ecossistêmica, planetária e desenvolvimento social, ambiental, né, integrado ambiental. Então, o lado sistêmico ele está o tempo todo. O que acontece, né, exatamente para a gente falar um pouco mais sobre ecologia, essa visão, abordagem espiritual. Ela não é nova. Ela não é nova também. Por isso, quando eu acho que a ecologia, a concepção espiritual e ecológica, né, integradas, aí sempre integradas, ela é um resgate. E por que resgate? Quando a gente volta no tempo, né, ou recorre aos estudos antropológicos sobre as culturas tradicionais, nós vamos encontrar não só as culturas tradicionais que já não existem mais, mas aquelas que permanecem com todas as dificuldades, culturas indígenas, culturas quilombolas. Infelizmente, no Brasil hoje, nós estamos tendo aí uma ação nefasta em relação a isso, um negacionismo, né, da importância dessas culturas. Tá? O caso da Amazônia, a invasão, a mineração, enfim, tudo isso que está acontecendo. Né? Mas quando a gente estuda, né, as populações tradicionais, a concepção de natureza ela estava integrada ao modo de vida. A relação dos homens, das pessoas nessas culturas é extremamente integrada, interligada, né, relacional o tempo todo. Por quê? Eles não tinham uma produção em escala. Tudo dependia do extrativismo, da caça, da coleta de plantas, né, da caça de animais. Né? E isso não se dava, era muito mais uma relação de uso e não uma relação de troca. Então, os indivíduos caçavam, né, ou obtinham plantas, e aí plantas que começaram a ser usadas não apenas para alimentação, mas também para a saúde. E veja bem quanto tempo levou para descobrir que determinada planta servia para tratar determinada doença. Quanta planta nociva deve ter sido ingerida aí, causado morte, até se perceber que aquilo ali era um remédio. Então, quando você pega uma cultura indígena hoje dessa lá que está lá estabelecida, vivendo há gerações e gerações, eles se adaptaram, e um aprendizado, não tem livro disso, mas um aprendizado que passa de pai para filho, de geração a geração, que vai se perpetuando. De repente, você quer destruir isso porque acha que aquilo ali é menor. É aquela visão do colonialista, né? De querer destruir porque não conhece, ou porque é menor.
Tá? Mas nessas culturas tradicionais, todo o aprendizado, toda a sobrevivência dependia de uma relação de conhecimento e também uma relação mística, de que aquilo ali faz parte de uma visão de algo divino. Não vou dizer o divino nos moldes do cristianismo, do judaísmo, enfim, não vem ao caso. Mas uma concepção de natureza, a natureza mãe. A natureza mãe que oferece. E se você não seguir as leis, né, da ordem natural das coisas, os caras eram simplesmente aniquilados. Se eles tivessem uma sobrecaça, né, uma sobreexploração de um recurso, eles eram, pela própria seleção natural, aniquilados. Sim, sim. Tá? Então, essas culturas, nessas culturas tradicionais, toda uma relação mística de sacralidade existia, e existe ainda, Sim. naqueles que resistem, né? Que resistem. Tá? Isso, nos estudos antropológicos, é chamado de paganismo, ou religiões pagãs. Né? O pagão, para a gente que é cristão, normalmente tem aquele sentido, pô, ele é pagão porque não foi batizado. Né? Realmente, né? Dentro da lógica, né? Você não foi batizado dentro do protocolo da religião cristã, ele é pagão. Mas pagão, a palavra pagão vem de paganos, ela se refere ao rústico, ao camponês. Tá? Então, as religiões, de uma maneira geral, na concepção das populações tradicionais, elas tinham esse aspecto. E elas tinham a concepção de que Deus, a força divina, estava em tudo. No ar que respira, nos ciclos naturais, o sol, a lua, o dia, a noite, as estações do ano, a oferta de alimentos, que variava de acordo com essas oscilações, tá? Os remédios, tudo isso era visto como força divina. Sim. A terra. Então, nessas culturas tradicionais, a espiritualidade estava presente, o místico estava presente. Observe também, quer dizer, a gente pode chamar a atenção, que nas populações que vivem em contato mais direto com a natureza, não só aquelas do passado, mas as presentes, o nível de sensibilidade, o exercício da sensibilidade é outro. Sim. Não só a sensibilidade formal que nós, aqui no mundo urbano, usamos. A visão, o tato, a audição, o paladar, né? E a visão. A visão, né? Tato, visão, audição, o odor, né? Isso. O olfato e o paladar. Nós somos muito presos ao que nós sentimos formalmente. Sim. Agora, você imagina aquele pessoal que, além desses sentidos, tinham outros muito mais desenvolvidos pelo contato necessário com as forças da natureza. Sim. Então, Sim. a concepção, quer dizer, isso é um assunto que dá muito pano umas para 11 teses de doutorado aí. Exatamente. Mas o paganismo, ele é um exemplo de como essa relação mística e espiritual existia. E existe naquilo que ainda está por aí, né? Tá. Então, a visão da Terra como a mãe, a grande mãe, né? O berço da vida, ela existia. Só que, com uma série de fatos históricos, né? Que vieram ocorrendo ao longo isso foi se perdendo, ou foi se fragmentando. Sim. Tá? Podemos dizer aí, quer dizer, toda a influência colonialista, sim. tá? E incluindo as religiões que se impuseram, tá? Impondo a sua Bíblia, e aí você tem o que eles chamam o paganismo como as religiões da natureza, né? Eles chamam deixa eu fazer uma pequena colinha aqui, né? Rapidamente, né? Sim. Rapidamente aqui, Sim. eles chamam de religiões, né? O paganismo, né? Que considerava que os homens, assim como todas as demais formas de vida,
são inseparáveis. A natureza é uma manifestação divina, portanto, sagrada. Sem dúvida. Em contrapartida, isso eram chamadas religiões da terra ou da natureza, que alguns chamam de o estudo da cosmobiologia. O divino está presente e materializado no mundo no qual vive, morre e se transforma. Somos todos nós parte de uma coisa só. Sim. Tá? Essa é a concepção das chamadas religiões da terra ou da natureza, estudados pela cosmobiologia. Contrariamente às religiões do livro, genericamente chamadas de teísmo, onde você idolatra, muitas vezes, um Deus imortal que criou o mundo, mas não se confunde com ele. Sim. Né? Ele está acima. Tá? Então, essa diferença é feita por muitos estudiosos que comparam como era a noção mística espiritualista das religiões pagãs e a visão das religiões do livro. Apesar de que eu posso dizer para você que aqueles que estudam a religiosidade, a espiritualidade e a natureza, né, a relação da espiritualidade à natureza, existem menções que mostram que, na própria Bíblia, por exemplo, há menções de uma visão diferenciada. Né? Sim. Eu queria dar um exemplo, se puder. Eu tenho um exemplo, vou começar com Gênesis. Né, o livro de Gênesis. Eis que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Né? Essa é a primeira coisa. Né? E aí ele é colocado lá no Jardim do Éden, com toda a criação, até haver um ponto de ruptura. Mas perceba, até haver um ponto de ruptura, o homem, como narrado no próprio Gênesis, era integrado, era imagem e semelhança de Deus, plena correspondência. Né? Então, até mesmo dentro dessas religiões que fazem essa cisão, elas nascem observando essa relação íntima do homem com Deus. Outros exemplos, temos outros. Por exemplo, vamos ainda na religião cristã. Eu e o Pai somos um. Cristo fala claramente, eu e o Pai somos um. Ele está dizendo isso, né? Ele está dizendo claramente que o homem... E aí quando ele lá mais adiante, ele assevera, vós sois deuses, tudo que eu posso fazer, podeis fazer, e até muito mais, ele está dizendo o seguinte, homem, você pode se reconectar com Deus. O que acontece? Isso choca, no meu entendimento, vê se você vai concordar com a minha opinião, com um processo histórico de institucionalização e burocratização das religiões. Com certeza. Porque aí você começa a instituir procedimentos de controle, um monte de outras coisas, que chega, por exemplo, a criar uma reforma protestante mais adiante, dentro da própria religião cristã. Né? É verdade, é verdade. Por aí. Olha só, eu tenho alguns trechos da Bíblia, né, tirados de um trabalho sobre ecologia espiritual, um artigo, escrito por H. Lamar Smith. Tá? Então, eu destaquei alguns trechos aqui, que ele diz assim, Apocalipse 11:15. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo e sempre. Todo o sempre. Os reinos são os reinos animal, vegetal, não são os reinos humanos apenas. Né? Um outro trecho aqui, Levítico 20:22, ele diz assim, guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-los para que vos não vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. Então, quer dizer, há muitas citações na própria Bíblia, que é uma religião do livro, que é a base das religiões, de uma religião do livro, no caso, o catolicismo e outras, né, que tem a Bíblia como referência, onde a questão da terra e dos reinos da terra, eles são sagrados. Mas não me parece que tenha sido essa a interpretação de muitos que levaram a palavra
entre aspas, de Deus para os países e os lugares a serem colonizados. Inclusive, ferindo o primeiro mandamento, não matarás, né? Não é? É? Não é? Não Então, matarás. eu tenho aqui uma citação aqui interessante, né, da proposta pagã de Herne, de Hunter. É um sacerdote Wiccan. Não sei se lê assim. W-I-C-C-A-N. Isso é a uma nova citação. tradição céltica, né? Um instante só. Ok. Ele foi citado por Rosalira Oliveira, que é uma doutora em antropologia, né? Certo. Ele diz assim: a Terra não é uma mera criação, mas seu corpo. A natureza é a própria deusa em manifestação. É isso que define o paganismo. Consideramos toda a vida sagrada, consideramos a natureza sagrada, mas os deuses não estão na natureza porque ela é sagrada. Ao contrário, a natureza é sagrada porque é o corpo dos deuses. Tá? Então, muito significativo, demonstrando que nessas linhas religiosas, a natureza não estava excluída. Entende? Ela é sagrada. E aí, o que aconteceu? Que ruptura foi essa? Sim. Tá? Eu tenho um grande amigo, considero amigo, apesar que a gente pouco se fala, que é o Arthur Sofiati, que é um historiador. Eu gosto muito de conversar com os historiadores, porque eles são sistêmicos, né? São bastante. Né? A história, ela se conta não apenas pelos personagens, mas pelas conjunturas, né? Essa coisa toda. E ele tem um artigo, né, que foi muito importante para mim, né? Em relação a me conscientizar sobre esse assunto também, há anos atrás, há décadas atrás, que chamava-se A Dessacralização da Natureza. Tá? Que é tratado também por outros autores, Leonardo Boff, enfim, muitos outros aí. E o que causou? Quer dizer, o que causou essa ruptura da natureza sagrada para a natureza recurso? A natureza de uso para a natureza de troca. Sim. A floresta não é mais sagrada porque está em pé. A natureza passou um recurso na medida que você derruba a floresta. Sim. Tá? Isso é uma ruptura. Essa palavra ruptura também em moda agora, é preocupante. Mas o que causou essa ruptura? Uma série de fatores. A colonização, né, que se fez, né, entre as nações colonizadoras que impuseram suas culturas, destruindo, né, a cultura original, a imposição cultural religiosa, incluindo o cristianismo, apesar de que a gente vê que no cristianismo, né, está dito ali que é natureza sagrada, mas não tenha sido essa a interpretação. Verdade. Os homens, porque os homens são os homens, né? O que eles interpretam, como eles percebem, é uma coisa. Os fundamentos da religiosidade são outras coisas. Às vezes você tem um fundamento profundo, interessante, mas a interpretação que se dá àquilo muda. Eu posso interpretar de outro jeito. Sim, sem dúvida. E aí, a imposição cultural, a imposição religiosa, cultural religiosa, econômica, isso foi rompendo. Tá? Podemos também dizer que o processo de aglomeração das pessoas em cidades também contribuiu para isso, porque afastou o homem daquela natureza mais pura, né? Para viver em cidades. A necessidade de acúmulo, né? De acumular, economia de acúmulo, envolvendo o acúmulo, né? Eu ter mais para poder trocar mais. Tá? Isso aí foi ao longo dessa história toda das sociedades. A revolução científica foi também um fator de ruptura. Tá? Porque, como assim? Não, ela é importantíssima. Claro. Mas como a razão começa a se sobrepor ao místico, se você não a lógica da razão, se você não prova, não existe. Sim. E se você me permite, eu diria ainda que é um fragmento de um certo modelo de racionalidade. Certo? Lá que você vai ter lá um David Hume, né?
Eu não diria nem o Francis Bacon, eu iria mais pelo John Locke. Você vai ter o cartesiano, né? Uma má interpretação do René Descartes, É. né? Eu diria má Isso. interpretação, a má leitura do René Descartes. Então, se passa a pensar com uma racionalidade que rompe com toda uma tradição, até metafísica, em prol de uma racionalidade pautada naquilo que você consegue mensurar, naquilo que você consegue perceber. E aí, embutido nesse fenômeno, temos lá alguns mecenas desse tipo de processo filosófico, cultural, etc., que se impõe como hegemônia. E chega-se num determinado momento em que se diz que aquilo que não é, entre aspas, científico dentro desses moldes, simplesmente não deve ser considerado, me parece. Eu acho que aí a guerra, né, o confronto entre razão e religião. E religião aí não é a espiritualidade, as instituições religiosas. Verdade. Haja vista a Revolução Francesa. Exatamente. E também, um pouco antes, a questão a religião também, a imposição através da Santa Inquisição, né? Quanta gente foi morta, incinerada. Né? Isso também faz parte desse regime de opressão. Né? Eu tenho até hoje o DVD do O Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa, que é aquele filme, né, sobre que tem a Inquisição, a Santa Inquisição envolvida também, né, onde o riso era considerado um pecado. Um vento demoníaco que deforma o rosto. Pois é. Né? Então, quer dizer, quanta opressão aconteceu, né? E essa opressão, ela por si só já foi fragmentadora. Essa noção de integração, de integral entre o ser e o ambiente. Né? A Revolução Científica contribuiu para isso também. Bastante. Tá? E, mais recentemente, né, esse processo de urbanização absurda em decorrência da Revolução Industrial, que foi consequência da Revolução Científica. Revolução Científica, Revolução Industrial 1, né, na Inglaterra, século XIX, depois Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial, né, e mais recentemente a Revolução da Informática, que seria uma terceira revolução aí. Sim. Tudo isso em conjunto foi fragmentando. E hoje nós vivemos numa sociedade baseada principalmente na lógica do consumo. Ela é imediatista, ela não respeita ciclos. Sim. As pessoas hoje, na sua maioria, vivem em cidades. No Brasil, 80% da população vive nas cidades. E na cidade, você não tem o contato com o natural constante. Tá? Você não tem o exercício da sua sensibilidade, não só a sensibilidade formal, mas a sensibilidade extrasensorial. Sim. Hoje nós vivemos em prédios, né, em concreto, em asfalto, nós usamos roupas. Tudo isso são fatores que limitam a nossa sensibilidade. Se você quer um alimento, você vai no mercado. E já está tudo empacotadinho, hein? Está tudo empacotado. Você não sabe nada de onde veio aquilo. Eu me lembro muito bem de alguns trabalhos que eu participei sobre educação ambiental, percepção de crianças em escolas, quando se perguntava a elas, né, de onde vem a água? Assim, a água vem da torneira. De onde vem o alimento? O alimento vem da geladeira. Do mercado, às vezes, né? Mercado. Para onde vai o lixo? Minha mãe bota na rua e ele desaparece. O que eu quero dizer com isso? Não se tem as conexões, não se percebe as conexões. Sim. A nossa educação também, o nosso modelo de educação e informação, né? Não é só educar, informar, né? Escolarizar, são conceitos diferentes. Ele é fragmentário, você aprende as disciplinas em gavetinhas, né? Mas você não tem a fusão dos conhecimentos. Verdade. Principalmente no Ocidente, né? No Oriente, né? Você tem uma cultura, né? É claro que com a globalização tudo isso vai se homogeneizando, né? Sim. É um exemplo claro disso, e aí vou falar um pouquinho da minha praia que ajuda a reforçar o que você está dizendo. Algumas pesquisas da área educacional, elas vão mostrar dois pontos em que, no Brasil,
claramente acontece um apagão. Na passagem do quinto para o sexto ano do ensino fundamental e na passagem do nono ano para o ensino médio. Aí você Sim. pensa, ué, por que está acontecendo isso? Por quê? Você passa de um sistema educacional, conforme você diz, totalmente desconectado, você vai aprendendo fragmentariamente as disciplinas, e aí você tem uma proposta de tentativa de integração curricular acontecendo nessas fases do ensino. E, pasme, Luiz Renato, o que acontece? Uma coisa que eu, quando vi, fiquei estarrecido, eu não posso deixar de compartilhar com você. A nossa escola faz com que nossos alunos percam competências cognitivas. Acontece uma erosão cognitiva. Se eles não tivessem passado pela escola, estariam no lucro, porque estaria 0-0. Mas não, eles saem com aproximadamente entre 20% a 22% menos competências, habilidades e atitudes do que possuíam antes de frequentar a escola. Para ver aonde que isso está levando. Não está levando a bom lugar. Né? Não está levando a bom lugar. Pois é. Então, essa fragmentação, ela, né, que vem ocorrendo e continua ocorrendo, né, ela não traz felicidade. Quer dizer, falar sobre felicidade assim, de repente, né, meio esquisito, mas você vê bem que esse modelo de sociedade que a gente vive, né, ele é um modelo calcado principalmente no consumo e na fragmentação. Tá? E aí me veio muito o mito da caverna, né, de Platão, né, Sim, sim. que a gente vive, né, observar as sombras. A gente não tem noção da realidade. Não. E não tem da realidade ecológica, muito menos. Não. Hoje, nós vivemos, a maioria da população vive desinformada, achando que está muito informada, porque vê a internet, porque vê o noticiário, mas ela não sabe realmente o que está acontecendo. Mas forma opinião e acredita que sua opinião é uma verdade, o que é pior ainda. Sim. Se pelo menos a gente tivesse noção, esse é o meu ponto de vista, já seria melhor. Mas quando diz, não, a minha verdade é essa, se pronto, se você não pensa como eu, você tem que morrer, você tem que ser excluído, é mais perigoso, porque nós já estamos na exclusão, né? Que é uma linha muito fascista, né? Bastante fascista. Olha, eu diria que é até pior. Eu diria que Mussolini ficaria até envergonhado assim. Pois é. É pior. Pois é tragicômico isso, sim, né? Sim. Então, as pessoas, né, elas não têm essa noção de integrar, da visão integradora, nem das plantas e dos animais e das suas relações, e também não tem da sua visão integrada, né, com outros aspectos. Por exemplo, a pandemia ela está trazendo alguns ensinamentos para quem consegue aprender da importância de que nós estarmos unidos, integrados, fraternos, a despeito das nossas diferenças. Verdade. Tá? Isso é sistêmico, e isso é ecológico também, sem querer dar à ecologia uma dimensão maior do que ela tem. Mas como é importante estarmos juntos, né? Dentro desse processo. Tá? E um detalhe importante, ainda dentro dessa noção da espiritualidade, é que nós não vemos nesse modelo consumista, imediatista, superficial, ilusório, nós não vemos a felicidade na maioria das pessoas. Existem dados, né, que mostram, né, existem indicadores de felicidade. Como existem indicadores econômicos, PIB, renda per capita, né, existem indicadores de felicidade. E envolve uma série de aspectos sistêmicos: saúde, educação, cultura, trabalho, habitação. Tem uma série de indicadores aí, né? Inclusive, isso recebeu um nome chamado felicidade interna bruta. Como existe o produto interno bruto, existe a felicidade interna bruta. A felicidade interna bruta, para você ter para a gente ter aqui uma noção, ela foi um conceito trazido por um cara chamado Jigme Kesar. É difícil o nome dele, Jigme Kesar.
ele, na verdade, era o rei do Butão. Você sabe onde é o Butão? É um O paizinho Butão que é é lá um na Ásia. paizinho lá perto da China, né, Uhum. abaixo da China. Sim. É um pequenininho mesmo, perto do Nepal, né? Tem Tailândia e por aí, naquela área ali oriental. Né? Sim, é o sudoeste O asiático. Butão é considerado um dos países de maior índice de felicidade. Tá? Mas é um país que não tem tanta tecnologia, que não tem, né, toda essa noção de progresso que a gente assumiu, né, na nossa sociedade. Né? Ele tem um nível de felicidade muito alto. Incrível, né? Sim. E enquanto isso, quer dizer, a felicidade aí vista como questões envolvendo autoestima e espiritualidade, saúde física, o uso do tempo, né? Nós vivemos correndo de um lugar para outro, não temos tempo para nada, não temos tempo para nós e para nada. Se nós não temos tempo para nós, né? Como é que podemos nos conhecer? Né? Ligado às artes, exercício das artes, a cultura, a tradição, segurança financeira. Enfim, são vários fatores que estão ligados à felicidade interna bruta. E, pasmem, um dos países com menor nível de felicidade interna bruta e que vem decrescendo desde a década de 50 é os Estados Unidos. Sim. Maior, né, nível de felicidade caindo. Quer dizer, se você usar os critérios não econômicos, o país mais rico, mais militarizado, né, mais poderoso do mundo, mas onde você tem os maiores níveis de infelicidade que se reflete em doenças ligadas ao fundo emocional, suicídio, depressão, suicídio, os Estados Unidos. São dados oficiais, não são opiniões, não. Sim. E aí, que contradição é essa? Se você pode, né, economicamente ter tudo, você não consegue atender. O que está faltando aí? Sim. Que vazio é esse? Sim. Algumas pessoas, inclusive, se você me permitir um comentário, algumas pessoas, inclusive, tentam comprar essa felicidade. Vou dar dois exemplos, tá? Um mais, diria, secular, né, para a gente falar dentro de uma ótica espiritual, espiritualista, né? Secular. Vamos adotar uma nomenclatura quase eclesiástica, né? Secular. Certa vez estava eu passeando lá na internet, olhando lá, olhei um site que com uma proposta muito curiosa. Moças, geralmente muito bonitas, jovens, ofereciam-se para serem acompanhantes, para terem relações com homens ricos. Era proposta sine qua non. Algumas já dizendo o valor inicial para uma relação. Não é como uma relação de prostituição, diziam elas. Não é prostituição. Eu vou ser sua namorada por X dinheiro. Sim. E pasmem, um sucesso absurdo. O sujeito que foi entrevistado, ele entrou para Forbes, para a revista Forbes. O sujeito que criou essa proposta de conexão disso. Ou seja, o sujeito está tentando comprar uma felicidade afetiva. Né? Isso é uma coisa. E vou dar um outro exemplo, que é mais comum, e aí dentro do meio religioso. Em quantas religiões diferentes não tentam fazer barganhas, né? Oferecendo valores e coisas, especialmente em países ricos isso acontece. Nos pobres acontece muito, mas em países ricos também. O camarada dá lá um X falando assim, olha, eu vou dar X porque eu tenho certeza que Deus vai me dar Y multiplicado se eu oferecer esse valor. Então, essa mercantilização não necessariamente vai trazer felicidade, pelo que eu estou entendendo. Né? Na verdade, ela acaba tirando um elemento de sacralidade e de ligação com uma ecologia espiritual. É por aí? Exatamente. É por aí. É perfeito isso. E, na verdade, né, você está lidando sempre nessas circunstâncias que você expôs aí, nesses exemplos, com externalidades. Sim. E não com o eu, a centralidade. O Osho, que é um mestre, né, já ascensionado, eu já li muita coisa dele, apesar de que ele nunca escreveu nada. Tudo que tem escrito sobre ele foram transcrições de palestras que ele deu. Ele fala muito isso, que a nossa sociedade é uma sociedade adormecida. Primeiro porque ela não usa
nem 1% da sua potencialidade mental e espiritual. Ainda mais depois do Google. E porque ele vive na periferia, o ser humano, na maior parte dos casos, ele vive na periferia. O que é viver na periferia? O que esperam de mim? O que o mundo espera de mim? O que acham de mim? Será que eu estou bonito? Será que eu estou agradando? São pensamentos, né? Isso vem na forma de pensamentos, em que o indivíduo vive para fora. Ele vive na externalidade. E o Osho chama de externalidade. Ele não vive no centro. O que é o centro? É o eu. Buscar em si as respostas, né? E a relação com o próprio divino, né? Para entrar aí. Então, como a gente vive, muitas pessoas, a maioria das pessoas vive muito nessa externalidade e não na centralidade. Quando você diz que alguém é centrado, é porque é alguém que né, é centrado. Esse centro que ele se refere é exatamente isso. Procura se conhecer, procura buscar as respostas em você, buscar a força dentro de você, a força divina, né? Sim. Que está aqui dentro, você está sempre procurando. E a tal coisa, tudo que você conquistar no nível da externalidade é efêmero. Uhum. Sim. É efêmero. Aquilo é como, eu estou triste, eu estou começando a ficar deprimido, vou fazer viagem. Eu já conheci casais que toda vez que eles estavam deprimidos, eles faziam viagem para a Europa. Quase um acordo de casamento. Todo ano era 2, 3 viagens para a Europa. O cara é banqueiro também, né? Aí fica mais fácil, facilita um pouco, né? Facilita um pouco. Entra naquele negócio, eu posso comprar a minha felicidade. Mas será que está comprando mesmo? Às vezes não. Ou você está tendo, na verdade, uma emoção, né? A busca, muito do que a gente vê hoje, a crítica da sociedade moderna é que ela busca muito essa emoção. Sim. Eu vou assistir uma corrida de automóvel. Na verdade, eu vou assistir, não quero ver o carro. Às vezes a gente torce até muito lá dentro. A gente que aconteça um acidente, porque é um espetáculo. Quer mais adrenalina. Quero adrenalina. Eu não quero endorfina, que é aquele hormônio que vem com a meditação, com a calma. Eu quero é adrenalina, eu quero viver de emoção. As pessoas que são viciadas em adrenalina. Muitas. Pô, legal, se você não tivesse adrenalina, você nem saía da cama de manhã, nem levantava. Ela é importante. Né? Como o cortisol, por exemplo, é um hormônio importante para a gente. Mas cortisol em excesso tem a ver com estresse. Quando você está muito estressado, a tua taxa de cortisol vai no espaço. Tá? E o japonês já chegou à conclusão que se você começar a frequentar mais as áreas verdes, respirar mais, ter mais contato com a natureza, há uma tendência do cortisol baixar. Estudo científico, não é opinião. Tá? E aí vem uma outra questão do resgate da espiritualidade, que hoje você tem muita gente que está buscando os espaços naturais. Às vezes não sabe nem por quê. Porque é uma necessidade das nossas almas. Em buscar. São os grupos de caminhada que eu já fiz parte durante um bom tempo. Hoje eu faço mais isoladamente. Quer dizer, eu procuro levar para a Rosa Cruz um pouco disso através das nossas caminhadas e passeios, que hoje são mais culturais do que natureza. Sim. Entendeu? Então, a gente sair, quer dizer, ocupar o tempo com esse contato com o puro, com o ar puro, com a planta, os odores da natureza. Eu já tenho artigos que falam disso, exatamente de grupos, em que o resgate da ecologia espiritual vai pelas atividades físicas, não pelas atividades de alto impacto, como pular de paraquedas, né, o bungee jump, essas coisas todas aí, que aí é adrenalina. Sim. Mas pelo simples prazer de ir para a área verde e ficar ali. Sim. Isso é um caminho que pode se amenizar um pouco dessa necessidade que nossas almas têm de contato. Eu, por exemplo, eu preciso, de vez em quando, pisar na terra, na grama, tomar um banho de mar. Eu sinto que a minha energia muda. E ter essa certeza de que você, o teu corpo e a tua alma precisam desse contato
é um exercício de ecologia espiritual também. Tá? A oportunidade que você tem de acessar esses lugares. Sim. Então, já tem trabalhos que estão indo. Os japoneses têm vários estudos de 20 anos de amostragem com pessoas, avaliando o contato. Eles têm uma técnica chamada banho da floresta, com um nome lá em japonês, que eu não me lembro, né? Banho de floresta. Tá? Tem até, acho que eu tenho um nome aqui, tem um nomezinho interessante aqui do... o banho da floresta chama-se Shinrin-yoku. Shinrin-yoku é o maior contato com a energia vital, prânica, né, emanada pelas árvores. Isso, na Rosa Cruz, em outras linhas, é estudado como a vibroturgia. Sim. Os aromas florestais interferem positivamente no nosso sistema imunológico pela produção de óleos essenciais, né, que atuam através do nosso olfato diretamente no nosso sistema límbico. O límbico está ligado ao nosso emocional. Os ambientes florestais podem ajudar na redução de altas taxas de cortisol, um dos hormônios liberados pela condição de estresse. Isso é estudo japonês de 20 anos, com várias pessoas. Então, quer dizer, isso é a razão para explicar um lado da emoção e que também tem ligação com a nossa necessidade espiritual de estar com os espaços verdes, de frequentar, eventualmente, os espaços verdes. Quem pode ter o contato mais permanente, né? Quem pode, não é para todos nós, melhor. Sim. Nós podemos apenas ter, né, alguns momentos, né, de acesso a eles. Porque na cidade nós estamos, né, presos nesse monte de vida. Então é isso, eu acho que isso sintetiza um pouco essa ideia, né, de a espiritualidade, afora, né, o estudo, a meditação, né, porque a meditação te leva para o centro, e tira dessa externalidade que o Osho chama, né, que é exatamente querer adquirir a felicidade pelo externo, pelo aparente. Sim. Se eu posso pagar por alguém me fazer companhia durante alguns dias, né? Deve custar caro isso. Você tem um nome. A partir de a partir de $1.000. Isso. Você tem aí pagar uma diária, né, de $1.000, né, em companhia de uma pessoa que pode te fazer feliz. Tomara que ela esteja feliz também para poder fazer isso, né? Porque... né? Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu, assim, olhando pela minha perspectiva, sem nenhum tipo de julgamento, a mim não me cabe julgar o que cada um faz, porque eu não quero ninguém julgando o que eu fizer. Mas, assim, eu fico pensando que, se fosse algo tão bom, mas tão bom, a pessoa não iria cobrar, a própria pessoa procuraria isso. E aí, se ela está querendo uma remuneração, é como o royalty do petróleo, por exemplo. Você vai extrair o petróleo, você tem que dar uma compensação mas o Pablo, eu acho até interessante estender um pouco isso, sem querer estender a conversa, mas associar essa necessidade das pessoas de achar que o externo, o que está fora, é que resolve. Sim. Então, essas situações que você exemplificou aí, né? Então, uma companhia que vai te fazer feliz, um carro que você adquire, tá? Para te fazer feliz, né? Qualquer coisa, eu vou para o shopping, estou deprimido, eu vou para o shopping, vou fazer uma viagem, se posso fazer, eu vou comprar um tênis novo. Tudo isso está na externalidade. Como está na externalidade também, acreditar que existam salvadores da pátria. Eu não quero politizar muito a nossa de debate, mas quando as pessoas acreditam que tem alguém que vem com uma solução fácil, o que leva a essa noção de mito, né, que hoje a gente na política, mitos né, isso tanto faz, esquerda, direita, centro, não tem cor. Acreditar que alguém tem a solução dos problemas de um país. E delegar a solução dos seus problemas pessoais a essa pessoa por procuração. Fulano vai resolver os meus problemas, porque ele vem com uma fórmula simples. E aí que está a coisa. Eu estou depositando nele a esperança da minha vida. Que isso? Isso é o cúmulo. É o cúmulo mesmo. É idolatria, né? Ainda mais quando o sujeito se diz religioso, isso é idolatria. Exatamente. Quando você acredita que um pastor, quer dizer, respeitando o trabalho de pastores... Há pastores e pastores. Que as pessoas
têm uma necessidade de ser conduzidas, elas têm dificuldade e preguiça, muitas vezes, de se conduzirem. Uhum. É difícil mesmo. Não é fácil, não. A nossa cultura, né, ocidental, ela não nos ensina a sermos condutores de nós mesmos. Uhum. Ela nos ensina a seguir alguém. Olha só. E isso é uma externalidade. Quando você deposita no outro a esperança da sua própria vida, da sua felicidade, como deposita num carro ou numa acompanhante. Eu acho que tudo isso está imbricado, isso tudo faz parte de uma coisa só, de uma cultura do externo, Perfeito. da solução a partir do externo. Sim. E nesse sentido, quer dizer, não permite a integração do eu mais interior com toda essa realidade que transcende até a materialidade, né? Essa realidade cósmica e sistêmica que forma um ambiente que também é espiritual, é material e espiritual. Então tem um bloqueio aí, tem uma cisão. Exatamente. Tem uma ruptura aí que o resgate, né, que a pandemia, o isolamento, ele possibilita. Sim. Quem conseguir tirar proveito disso, sim, aprofundar isso. E tomara que, quando isso acabar, que a gente não sabe quando será, a gente volte diferente. Não sei, eu acho que muita gente está querendo voltar a ser o mesmo. Né? Vai ser meio difícil. Vou fazer, mas eu acho que é um momento de reflexão importante. Sim. Mas nem todo mundo tem o alcance disso. Perfeito. Paciência. Sigamos semeando. Exatamente. E as sementes germinem nos solos férteis. Não, perfeitamente. Se a gente conseguir que uma semente germine, essa semente pode gerar muitas outras sementes. Às vezes a gente mesmo como professor fica naquela situação, pô, eu dou aula para 30 alunos. Será que esses 30, né, vão aprender? Não importa. Se um aprender, é uma semente. Sim, já valeu a pena. Fiz uma avaliação esses dias, né, há algum tempo atrás, aliás, né, quantos alunos eu tive nesses 40 e tantos anos de magistério? Mais de 10 mil alunos. Quantos desses colheram alguma coisa? Não importa. Se 10% disso, 5% disso colheu, ele é uma árvore que vai dar sementes que poderão... Sim. Eu acho que é por aí, para a gente não entrar em parafuso. Exatamente, né? Exatamente. Em relação ao nosso trabalho. Exato. E aí, aproveitando, né, é claro, eu gostaria de que nós pudéssemos ficar aqui algumas horas, talvez quiçá dias, fazendo essa discussão, que é uma discussão relevante. Aproveito para dizer que eu quero convidá-lo outras vezes para vir ao canal. Num dado momento, queria até falar um pouco da parte cultural que você desenvolve. Quero uma permissão sua, se for possível, para colocar na descrição do vídeo o seu canal, em que você tem alguns trabalhos musicais, algumas coisas interessantes também ali. Agradecer muito a sua presença, porque nesses momentos nós estamos tentando fazer algo que é voluntário, mas que tem de coração a vontade de transmitir coisas úteis, reflexões um pouco diferentes, né? Às vezes até sair um pouco desse clima de medo e apreensão, ansiedade. E essa presença é uma presença muito bem-vinda, Frater. Tenho que te agradecer em nome do canal e vou passar para as suas considerações finais esta nossa despedida. Eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade. Quando precisar bater um papo saudável como esse, apesar de que a gente fala coisas ásperas, ácidas, mas papo saudável, enriquecedor, né? Eu estou à disposição, me convide quando quiser. Né? Como você disse, o meu canal é eu não sei nem o nome do canal, como é que acha? Eu acho que é Luiz Renato Valejo, né? Não sei como é. O que eu faço lá, basicamente, é divulgar alguns vídeos, né, que eu tenho produzido, inclusive sobre a loja Rosa Cruz, né, de Niterói. Tem um muito bonito, aliás, aquele dos 60 anos. Tem um vídeo lá que a gente, inclusive, vai usar nas nossas atividades de meditação, antecedendo, foi uma ideia que surgiu essa semana, né, que pode ser estendida a outros organismos afiliados, né, lojas, pronaus, enfim, que são organismos da Rosa Cruz, né, para quem não sabe o que significa, e é uma forma também da gente expandir, né,
A filosofia Rosa Cruz não é uma religião, né? É uma instituição voltada para o místico e para o estudo e para a filosofia, enfim, para a felicidade, de uma maneira geral. Lá eu tenho o espaço musical que eu produzo, e é uma distração que eu tenho, porque, como se fala na felicidade interna bruta, o lado artístico é importante, porque ele desperta, ele é um exercício para a nossa mente também, né? A gente tem que exercitar o físico, mas tem que exercitar também o lado mental, né? E a arte é um escape, né? É uma válvula de escape para os nossos dons e para os nossos exercícios mentais, né? Então, está no YouTube também. Toda semana, hoje eu vou botar mais um vídeo lá para quem quiser assistir. E eu tenho também propagado esses vídeos para os nossos colegas e nossas colegas, né? E muitos dão um retorno. Puxa, isso me fez tão feliz, me fez lembrar aquele vídeo, aquele filme de 30 anos atrás, a trilha sonora, né? Porque eu gosto muito de trilha sonora, né? Me fez lembrar, me trouxe boas lembranças. Pô, acho que isso é saudável, né? Bacana. Enfim. E lá na loja a gente está, né, claro que agora estamos parados, né, procurando desenvolver um trabalho de coleta seletiva, redução de consumo de copo descartável, de solidariedade também, tá? Que logo que a loja voltar a funcionar, né, a partir do fim das limitações, aí, a gente vai incrementar isso, né, uma parte cultural, palestras, né, vídeos, enfim. Então é mais ou menos isso. Agradeço muito. Eu que agradeço. E olha, com os meus melhores votos, Frata, de paz profunda e que possamos cada vez mais aprofundar e melhorar esse ambiente à nossa volta. Hoje nós estivemos aqui, então, com Luiz Renato Valejo, conversamos sobre ecologia espiritual. Convido vocês a se inscreverem, curtirem, compartilharem e ativarem o sininho das notificações, porque a todo momento teremos diversas novidades no canal. Até a próxima!